Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um encontro extraordinário, sobre um encontro libertador, sobre alguém que encontrou uma pessoa que transformou a sua história. Um encontro que mudou a vida de muitas outras pessoas, mas que começou essa mudança com a vida daquela primeira pessoa que teve esse encontro libertador. E para tanto eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Lucas 8, a partir do versículo 22. E assim diz a palavra de Deus. O texto é um pouco longo, mas a gente vai ler rápido. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram em um barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. E ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens, e elas lhe obedecem? Navegaram então para a região dos Gadarenos, ou dos Gerazenos na sua versão, que fica do outro lado do lago, em frente à Galileia. Quando Jesus pisou na terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas e nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. E Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. E os demônios então imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu a permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gadarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, muito obrigado por tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque ela tem poder para transformar as nossas vidas. Então é isso que nós te pedimos nessa noite. Que ela encontre lugar nos corações que precisam de transformação, nos corações que precisam de libertação, e que nessa noite muitas pessoas possam ter um encontro libertador com o Senhor. É isso que nós oramos no nome de Jesus, e o povo de Deus diz: amém. Queridos, esse texto é muito bom, é um texto espetacular. Esses versículos nos levam a compreender inicialmente que Jesus encontra-se de um lado do mar da Galileia, como se estivesse no lado oeste, noroeste do mar da Galileia, e atravessa em diagonal, vindo da direção de Samaria para a direção de Jerusalém, atravessando o mar da Galileia para o outro lado.
E nesse outro lado, nós estamos perto dessa cidade de Gadara, que em algumas versões vai estar lá, Gerasa. E essa cidade era uma cidade gentílica do tempo de Jesus. Quando nós falamos de cidade gentílica ou de cidade gentia, é que era uma cidade totalmente dominada pela cultura greco-romana. Não era uma cidade pertencente ou uma cidade culturalmente ligada aos judeus. Era uma cidade que estava debaixo dessa esfera de influência helênica presente em Canaã e na região do Oriente Médio no século I depois de Cristo. Mas para você entender isso, é preciso que a gente volte um pouquinho na história e brevemente traga o contexto que nós estamos inseridos nesta narrativa. A cidade de Gadara é uma das cidades que compunham uma região chamada de Decápolis. Decápolis eram 10 cidades que haviam ao norte da província da Judéia e que eram cidades dominadas por essa cultura grega e de governo romano. Essas cidades começavam na Síria, na atual cidade de Damasco, inclusive, e se espalhavam em direção ao sul, pelas cidades de Filadélfia, de Rafana, de Citópolis, também conhecida como Bet-Sam, a própria cidade de Gadara ou de Gerasa, Ipus, Dion, a cidade de Pelá e a cidade de Canata. 10 cidades. E essas cidades foram construídas porque, por volta do século IV a.C., um general macedônio chamado Alexandre o Grande dominou todo o mundo conhecido. E após a morte de Alexandre, o seu império foi dividido e parte do seu império fica sob a influência de um general grego que governa essa região da Judéia. Primeiramente, Ptolomeu é responsável por esse governo. E depois há uma inversão histórica e os seleucidas acabam dominando essa região. Durante anos, os judeus foram escravos, foram servos dos gregos. Até que por volta do século II a.C., há uma rebelião e começamos uma dinastia livre na Judéia, chamada de dinastia Asmoneia. Os asmoneus governam livremente o povo da Judéia até o ano de 63 a.C., quando o cônsul romano Caio Pompeu Magnus derrota os judeus em 63 e conquista a província da Judéia, fazendo-a parte do grandioso Império Romano. E é nesse contexto que a gente está inserido. Um povo que, de certa forma, recentemente havia perdido a sua liberdade para um dominador estrangeiro, romano, mas que ainda era profundamente influenciado pelo dominador de outrora, os gregos. Essas cidades, por serem cidades gregas, alinhadas aos gregos, eram lugares onde um judeu regularmente não pisaria. São cidades impuras. São cidades onde um rabino judeu, onde um líder religioso do povo de Deus, do povo santo de Judá, jamais colocaria os seus pés. É um lugar imundo, é um lugar gentílico, é um lugar que é inimigo do nosso Deus e das nossas tradições. Mas Jesus pensava diferente. O texto diz para nós que Jesus vai até lá, e aparentemente sem nenhum motivo. Estavam no lado do mar da Galileia. De repente Jesus entra no mar, tem uma tempestade, e ele, só porque ele quer ir para o outro lado, para Gadara. Eu imagino os discípulos se perguntando: o que a gente vai fazer lá? A gente já quase morreu aqui, o que a gente vai fazer ali? E quando a gente chega lá, começa a descortinar dos nossos olhos, ou a descortinar do texto bíblico, o motivo pelo qual Jesus foi impulsionado a ir para aquele lugar. O texto diz que assim que o barco atraca, um endemoniado vem na praia e vai na direção de Jesus. E aqui nós começamos a extrair algumas lições para as nossas vidas, e a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite é a respeito de um encontro libertador, a respeito do motivo pelo qual Jesus foi até Gadara e esse homem endemoniado sai do meio dos sepulcros e vai encontrá-lo na beira da praia. É porque antes de nos encontrarmos com Jesus, é preciso que Ele nos encontre. Antes de você se encontrar com Cristo, é fundamental que Cristo encontre você. Perceba comigo os detalhes da narrativa bíblica que está aí em suas mãos.
Jesus, como disse, faz uma missão sem sentido, atravessa o lago o Mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, em algumas versões, e ao chegar lá, esse endemoniado vem ao seu encontro. Os versículos 27 e 29 vão trazer um pouco do diálogo que se trava. Quando Jesus pisa na terra, foi ao encontro um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que ele não usava roupas, ele não vivia em casa alguma, ele morava dentro do cemitério, nos sepulcros. E quando viu Jesus, grita, prostra-se diante dos seus pés e diz em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus? Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Você já deve ter percebido que não foi o homem que falou. Você já deve ter percebido que quando o homem se aproxima de Jesus, os demônios falam por ele. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes, porque Cristo é Senhor sobre tudo e todos, e sobre o inferno e todos os demônios. Rogo-te, Senhor, que não me atormentes. Rogo-te que não nos lances de novo no abismo do qual nós viemos. Rogo-te, Senhor, que não neste momento o Senhor nos condene eternamente. É interessante que a proximidade de Jesus é a ida de Jesus, é Jesus entrar no barco do outro lado, é Jesus atravessar o barco, passar pela tempestade, é Jesus ir até a praia que faz com que aquele homem venha ao seu encontro. Antes de você encontrar Jesus, é fundamental que Jesus encontre você, porque absolutamente ninguém pode ir a Deus sem que Jesus venha antes ao nosso encontro. Ninguém pode aproximar-se de Deus por si mesmo. Essa é uma grande verdade dos evangelhos e essa é uma grande verdade descrita nesta narrativa. A nossa religião, a nossa tentativa humana de buscar o divino é vazia, é vã, é sem sentido. Ninguém pode buscar a Deus, ninguém pode chegar até Ele, não há um justo, nenhum sequer. Isaías capítulo 59, verso 2, diz que os nossos muitos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não há ninguém que entenda. Romanos capítulo 3, versículos de 10 a 12. Se você puder acompanhar na projeção. Romanos 3, de 10 a 12. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ninguém busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Vamos continuar, 14. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Essa descrição é a minha descrição. Esse texto fala de você. Esse texto fala de mim, esse texto fala de todos nós. Não há nenhum sequer que possa encontrar a Deus sozinho. Por mais que tentemos, por mais que dediquemos nossas vidas a esforços religiosos, por mais que dediquemos dias e dias nos serviços litúrgicos, por maiores que sejam os nossos títulos, nenhum deles nos habilita a nos aproximarmos do Deus Santo. A narrativa segue, e o próprio Senhor Jesus nos orienta em João capítulo 6, versículo 44, que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair. O endemoniado gadareno foi atraído por Jesus. O endemoniado gadareno foi enviado não pelos demônios, mas pelo Pai, para encontrar o mestre na praia. O endemoniado gadareno, que aos olhos de todos estava sob o poder dos demônios, sobre os demônios havia um poder ainda maior que os usou para levar aquele homem aos pés de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei o que te trouxe aqui, eu não sei qual foi o motivo exterior que te conduziu até esta celebração. O que eu sei é que antes de você vir ao encontro de Jesus, Jesus já foi ao seu encontro. Há uma segunda importantíssima lição nesse texto.
Quando Jesus vai ao nosso encontro, Ele põe fim a todas as inquietações da nossa alma. Ele põe fim às tormentas da nossa vida. Muitas vezes, nós buscamos o Senhor porque nós estamos passando por situações adversas. Nós estamos passando por problemas, nós temos um problema no casamento, nós temos um problema no nosso trabalho, nós temos um problema na própria religião e a gente não consegue encontrar talvez uma resposta, nós temos um problema com os filhos, a gente tem algum tipo de dificuldade, a gente está doente, alguém que a gente ama está doente, a gente se preocupa, a gente perde alguém e aí a gente busca a Deus. Geralmente nós buscamos ao Senhor porque nós temos um problema. Em alguns casos, buscamos porque precisamos encontrar um sentido para a vida, o que não deixa de ser um problema, uma inquietação. E é essa inquietação que nos impulsiona a buscar uma solução, que naquele momento nós olhamos para o que nos cerca e falamos, só Deus pode resolver. E é muito interessante na narrativa que há um detalhe que às vezes a gente não percebe. Jesus vai no lago, mas Jesus não está no lago à toa. Jesus está no lago porque está indo encontrar o gadareno. E no meio do caminho vem uma tempestade. E os discípulos ficam desesperados e começam a achar que vão morrer. E começam a achar que o barco vai afundar. E aí Jesus, calmamente, tranquilamente, talvez levante-se de onde estava recostado, descansando, ou conversando, ou se alimentando, levanta-se, olha para o vento, olha para aquela tempestade e fala, mar, aquiete-se, vento, acalme-se. E a doce voz de Cristo acalma a tempestade. Aquietai-vos, vento e tempestade. Aquietai-vos, ondas bravias, aquietai-vos, porque eu ordeno. Essa não era a tempestade que Jesus foi acalmar. Essa era uma tempestade no caminho daquela. Porque a tempestade que Jesus ia acalmar estava dentro do gadareno. O sinal de Jesus acalmando a tempestade no mar da Galileia nada mais é do que um sinal externo do que ele faria internamente na vida daquele homem. O mesmo Deus que tem poder para acalmar a tempestade do mar, que tem poder para acalmar a tempestade que acontece no mar da Galileia, tem poder para acalmar a tempestade que você está vivendo na sua vida, tem poder para acalmar a ansiedade que controla você dentro do seu coração, tem poder para acalmar esse desespero de alma que está dentro de você, por trás desse sorriso bonito. A mesma voz poderosa que trouxe a origem, que trouxe a existência, tudo que existe, tudo que existirá, tem poder para acalmar o seu coração, e Ele está aqui nesta noite com esse intuito, de acalmar a sua vida, de acalmar as suas tempestades, de trazer paz, de trazer descanso, de trazer libertação. Você precisa nessa noite ter um encontro libertador com Ele. Aquietai-vos. Aquele homem estava entregue a Satanás, entregue ao poder do mal. Mas assim como as ondas e o vento ouviram o ressoar daquela voz, ele ouviu o ressoar da voz de Cristo. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às dores, mesmo em meio à depressão, mesmo em meio à ansiedade, mesmo em meio ao medo, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio ao diagnóstico negativo, mesmo em meio ao desemprego, mesmo em meio a toda e qualquer eventual vicissitude da existência humana, o mesmo Deus que disse à tempestade, aquietai-vos, continua dizendo para nós, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É o que o salmista diz no Salmo 46. Cara, Jesus é muito bom. Jesus é muito apaixonante, cara. Aí o texto segue. E quando o texto segue, ele traz um outro desdobramento das ações de Jesus. A narrativa que no primeiro momento estava em Jesus, agora volta-se para os demônios. E os demônios travam um diálogo. E os demônios dizem, olha, mestre, nos lance nos porcos. E embora esse texto traga alguma complexidade, eu penso que nós podemos compreendê-lo de uma forma saudável e equilibrada dessa forma. Você sabe, e se não sabe, passa a saber que o porco era um animal imundo para o judeu. O judeu considerava
o porco como um animal imundo. Nós não somos judeus, você pode continuar comendo a sua costelinha, não há problema. Inclusive, se quiser me levar ao Outback quando for a Vitória, deixa Deus usar o seu coração. Estou disponível após a celebração, você pode, qualquer tempo, me levar lá. Podemos ir hoje, inclusive. Você pagando, claro, e me trazendo de volta, né, obviamente. Os porcos eram animais imundos. Para o judeu havia um conceito muito claro de coisas impuras, coisas puras e coisas santas. O que era impuro não podia ser tocado de forma alguma. O que era santo pertencia ao Senhor e era devotado a Ele, e por isso deveria ser tratado com muito respeito e não tocado também, como exemplo a Arca da Aliança. Então os judeus gravitavam em torno daquilo que era puro, buscando agradar aquele que é santo. Logo, o judeu jamais viveria no meio dos porcos. Os porcos os impediriam de se relacionar com Deus. E é interessante que nesse texto os porcos são um símbolo. Os porcos simbolizam a impureza que habitava naquela região. Então os demônios imundos, impuros, pedem a Jesus: lance-nos nos porcos, porque eles também são impuros. E é preciso entender isso de forma metafórica. Lance-nos nos porcos. E Jesus consente. Mas talvez você pense: por que os porquinhos? Lembra que nós falamos que era fundamental contextualizar esse texto? Porque os demônios vão dizer: nós somos muitos, nós somos uma legião. Você sabe que aquela região era uma região dominada pelo Império Romano. E o Império Romano continha dentro das suas fileiras de exército uma tropa denominada de legião, os legionários, ou legio, em latim. Os legionários eram um grupo de cerca de 6.000 soldados. Aquele homem tinha dentro de si muitos demônios. E naquele lugar, naquela Decápolis, debaixo do controle de Roma, estava sob o controle específico de uma legião. A 10ª legião romana, chamada de Legio Ex Fretensis, cujo símbolo era um porco. Quando Jesus expulsa os demônios para os porcos, Ele está dizendo que toda opressão é maligna, que toda tentativa de governo, de subjugamento humano sobre o outro é demoníaca, que todo aquele esforço romano de extrair da Judéia suas riquezas, de escravizar o seu povo, não estava passando batido pelos olhos de Jesus, mas era tão condenável quanto aqueles demônios que estavam habitando naquele homem. O que Jesus está dizendo para nós é que toda forma de opressão sobre o ser humano, sobre aquele pobre endemoniado, sobre aquele pobre povo de Decápolis, toda forma de opressão é vinda do diabo. Se você tem sido oprimido na sua vida, por qualquer pessoa, por qualquer circunstância ou por qualquer sentimento, Jesus quer te libertar hoje, porque toda opressão é maligna. Jesus lança os demônios aos porcos para passar uma mensagem de que assim como que naquele momento aqueles demônios seriam julgados e lançados no mar, aqueles porcos que simbolizavam a imundície seriam condenados à perdição na eternidade. Todos aqueles que servem ao diabo, que estão a serviço da opressão, que estão a serviço dos demônios, serão condenados eternamente juntamente com os seus senhores. O que Jesus diz para nós é que a sua luta por justiça e libertação é uma luta eterna. O que Jesus diz para nós é que quando Ele nos liberta, Ele não nos liberta para uma vida terrena, mas Ele liberta para uma eternidade. O que Jesus está dizendo para nós é que toda dor e toda opressão e todo sofrimento é por enquanto, vai terminar, porque Ele há de julgar vivos e mortos. Quando nós olhamos para esse texto, nós compreendemos claramente o que João vai dizer na carta de 1 João, capítulo 3, versículo 8, que foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, para destruir as obras dos demônios, para destruir as obras do maligno. Olha, gadareno, assim como eu libertarei você, eu também libertarei a Judéia, e não apenas libertarei a Judéia, como eu libertarei todo o meu povo na face da terra, porque eu sou o Senhor sobre tudo e sobre todos. Não há legião de demônios, não há legio ex fretensis, não há império romano que possa subjugar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus governa, Jesus quer encontrar-se com você, Jesus quer libertar a sua vida. Há uma terceira e última lição que nós experimentamos nesse texto. Versículo 34. Vendo o que acontecera,
Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses feitos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus e vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. E os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gadarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Essa porção do texto nos mostra que não basta apenas sermos encontrados por Jesus. Que não basta apenas encontrarmos Jesus. É preciso sermos encontrados por Ele, como tenho dito. Talvez você pense, pastor, mas essa é meramente uma questão semântica, é meramente uma questão de sentido. Me desculpe, mas é muito mais profundo do que isso. Os personagens que aparecem na narrativa a partir de agora traduzem claramente a distinção entre essas duas coisas. Os que querem se encontrar com Jesus são representados pelo povo de Gadara. Sabe por quê? Porque aquele povo vai à presença de Jesus para ver se de Jesus poderia extrair alguma coisa, para ver se de aquilo que estava acontecendo era algo que poderia beneficiar-lhes de alguma forma. Vão até a presença de Jesus para avaliar a situação, e quando não se encontram satisfeitos, vão embora. O que nós aprendemos aqui é que aqueles que querem se encontrar com Jesus desejam apenas uma experiência ocasional com Ele. É gente que entra aqui para ganhar cura, é gente que entra aqui para ganhar dinheiro, é gente que vem para cá para arranjar marido, esposa, é gente que vem para cá porque não tem nada para fazer no domingo, é gente que quer encontrar com Jesus, é gente que, vou lá, né, vai que. Encontros ocasionais. Não vou encontrar com Jesus, né, dizem que Ele cura, vai que. A situação está difícil aqui em casa, né, estou precisando de um milagre mesmo. Vai que. Nós queremos que o mestre faça isso, nós queremos que o mestre faça aquilo, nós queremos que o mestre faça aquela outra coisa, desde que isso seja bom para a gente, desde que isso nos interesse. E de certa forma, o povo de Gadara representa a nossa geração. As pessoas de Gadara eram materialistas, porque eles criavam os porcos, e quando eles perdem o patrimônio dos porcos, Jesus, vai embora daqui, você não presta para a gente. Quando eles perdem aquilo que de fato lhes interessava, que eram as suas posses materiais, eles expulsam Jesus. O povo de Gadara não estava nem aí para a vida daquele homem, para a alma daquele homem que estava em sofrimento há tanto tempo. O povo de Gadara estava preocupado com o prejuízo da perda dos porcos. Muitas vezes nós somos materialistas, e quando Deus não nos dá aquilo que nós queremos, nós vamos embora. Quando Deus não faz aquilo que nós gostamos, a gente, não vou ficar mais aqui não. Quantas vezes, irmãos, nós buscamos um relacionamento com Deus, mas nós focamos apenas naquilo que nós podemos desfrutar dele materialmente, e quando isso não vem, a gente abandona o Senhor. O povo de Gadara simboliza a nossa geração, porque eles eram utilitaristas. Ou seja, se Jesus lhes fosse útil, eles ficariam. Quantas pessoas não têm relacionamentos apenas para obterem uma satisfação transitória e temporária naquele momento? Quantas pessoas não saem de noite e vão para as baladas da vida para encontrar alguém para satisfazer o seu apetite sexual daquele dia? E não importam os sentimentos dos outros, não importam todos os desdobramentos que isso vai gerar, que se dane, eu quero satisfazer o que me interessa. A gente utilitarista. Quantas vezes nós não buscamos relacionamentos assim? E quantas vezes, irmãos? Porque quando nós somos utilitaristas, encontrar-se com Jesus traz incômodo. Porque Jesus fala ao nosso coração através do Espírito Santo, dizendo: cara, você precisa parar com essas práticas. A gente se sente incomodado e a gente vai embora. Ei, menino, você precisa parar de transar com a sua namorada antes do casamento. Ih, não, essa igreja aqui tem nada a ver, procurar outra igreja. Ei, menina, você precisa parar de ter intimidades que não devia com o seu namorado. Poxa, são outros tempos. E a gente vai embora e encontra desculpas. Ô fulano, você precisa parar de dar ouvido a essas doutrinações ideológicas que existem por aí e que estão levando você para longe do evangelho. Ih, você não sabe de nada, você é careta. Careta é coisa de velho, né? Você é antiquado. Isso acontece porque a gente quer se relacionar com Jesus de forma utilitária. E a gente não é capaz de abrir o nosso ouvido e de abrir o nosso coração e falar: Senhor, sonda-me e vê dentro de mim o que está de errado, porque eu quero mudar. E isso só é possível quando a gente não quer apenas se relacionar com Jesus, quando a gente não quer apenas se encontrar com Jesus, e sim quando a gente quer ser encontrado por Ele. Quando a palavra de Jesus condena os nossos hábitos e nos direciona a mudar de vida, você se humilha diante dele ou você vai embora. Esse é o perfil das pessoas que querem se encontrar com o Mestre.
Contudo, o texto diz para nós que há um outro tipo de encontro, que é daquele que é encontrado por Jesus. Após Jesus libertar o homem e expulsar os demônios, cara, é muito bom porque aquele homem não tinha mais nada para fazer ali, era só ele ir embora. Ele já foi liberto, era só ele ir embora. E o texto dá a entender que ele vai para algum lugar trocar de roupa. Vai trocar de roupa, toma banho e volta. Enquanto todos vão, ele volta. E ele volta para Jesus, porque quando alguém é encontrado por Jesus, esse alguém nunca mais é o mesmo. Não há ninguém que foi encontrado pelo Mestre. Não há ninguém que Deus levou a Jesus e que permaneceu como era. E o texto diz que Jesus vai embora e ele vai atrás. Não sabe para onde, não sabe por quê, ele só quer estar com Jesus. E o texto diz que ele implorava, suplicava: Mestre, deixa eu te seguir. E Jesus olha para ele e fala assim: não, você não vai me seguir. Você vai voltar para casa e você vai contar tudo o que Deus lhe fez. E a conclusão do texto desse sermão é que assim o homem se foi e anunciou à cidade tudo o que Jesus havia feito por ele. Quando nós somos encontrados por Jesus e ansiamos em ter um relacionamento com Ele, Ele nos dá um sentido na vida. Ele nos dá um propósito na existência. O homem cuja vida era uma tempestade, governado por demônios, agora é comissionado por Jesus. Antes conhecido como o endemoniado de Gadara, agora é conhecido como aquele que Jesus libertou. É interessante porque parte da tradição da igreja cristã atribui ao gadareno, porque Gadara era muito próxima de Damasco, o início da evangelização na cidade de Damasco. E quando nós lemos o livro de Atos, a gente vai saber que em Damasco havia um certo discípulo chamado Ananias, que foi alguém que Deus usou para ensinar um certo Saulo de Tarso, também conhecido como apóstolo Paulo, homem pelo qual nós estamos aqui, porque ele é o grande missionário do Ocidente. Por que não? Do endemoniado de Gadara a Pibara, porque alguém foi encontrado por Jesus. Eu não sei como você se enxerga, como você se conhece. Eu não sei qual é a disposição do seu coração para vir aqui essa noite, mas eu sei que Jesus quer encontrar você. E se você se permitir ser encontrado por Jesus, você nunca mais será o mesmo, nunca mais. Deus quer que você tenha um encontro libertador com Ele.